Meu nome é Ana Caroline, tenho 14 anos, sou da Igreja de Morada do Sol, no estado de Goiás. Eu era, antes de receber o Espírito Santo, uma adolescente. Em casa eu era de uma forma e na escola eu era de outra. Na escola, me envolvia com más amizades, falava palavrão. Era totalmente diferente do que eu era em casa, com os meus pais e na igreja. A Ana Caroline, ela nasceu na igreja, né? Desde o meu ventre materno, eu entreguei ela para Deus. Mas conforme o tempo foi passando, ela começou a ficar diferente. E assim, isolada. E na hora que eu ia perguntar alguma coisa para ela, ela fechava a cara. Já não era mais aquela menina que eu via, né, antes. A mãe percebe quando o filho está diferente. Se tem alguma coisa errada, aquela mãe que dialoga, né, que conhece o filho. Então eu olhava para ela e através dos olhos dela eu via que estava acontecendo alguma coisa, né? Na igreja eu demonstrava uma coisa na frente das pessoas, mas em casa e na escola eu era totalmente diferente. Eu respondia aos meus pais, eu tinha a resposta na ponta da língua, eu fazia tudo de errado, né, na escola. Eu lembro como se fosse hoje. Eu chamei ela, ela tinha 11 anos na época. E eu falei assim, vem cá, eu sou sua mãe, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Não me olhe assim como uma pessoa crítica, eu quero te ajudar. Aí foi aonde ela contou, né, que é a primeira vez que ela se abriu. Ela falou, olha, eu aqui eu estou sendo uma e na escola eu estou sendo outra, né? Eu estou tendo mais amizades. Na hora do recreio, eu fico com essas garotas, elas me incentivam a fazer coisas que eu sei que é errado. Meu convívio com os meus pais era difícil, porque como eu mentia, eu não queria falar para eles o que estava acontecendo. Então eu pensava muito antes de falar, guardava muitas palavras, ficava escondendo muitas coisas deles. Então toda vez que eu conversava com eles, eu tomava muito cuidado para não acabar soltando o que estava acontecendo. Então, meu convívio com eles não tinha mais diálogo, não tinha mais conversa, nem nada do tipo, porque eu tinha medo de acabar contando. O convívio dela era bem assim, bem simples mesmo, mais simples possível. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não se abria, não conversava, né? Se tivesse que perguntar, tinha vezes que a gente conversava até pelo WhatsApp, porque não tinha essa proximidade, né? essa conversa, o diálogo. Então era bem resumido. E o pai, como trabalha o dia todo fora, então era bem mais difícil a comunicação também com o pai, né? O momento mais difícil da minha vida foi quando eu me envolvi com um certo garoto, né? Eu já estava com esse garoto já havia 4 meses e os meus pais não sabiam, né? A minha mãe, ela me conhecia muito, então ela sabia que tinha alguma coisa de errado comigo. Mas eu não falava, eu guardava para mim tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, mas saber que alguma coisa de errado estava acontecendo, eu sabia. Porque eu via a afeição dela, o isolamento, os sinais que ela estava demonstrando para mim, né? E como eu levo ela para a escola, eu levo e busco, então ela já ficava apressada para vir embora logo, vamos embora logo, né? Ela já ficava, eu falei, não, vamos esperar um pouco, não, eu tenho que ir embora, Então eu já via que algo estava acontecendo de errado ali, naquele ambiente, né? Chegou um ponto que a minha mãe viu que tinha alguma coisa errada, então ela me perguntou o que estava acontecendo e eu acabei contando, porque aquilo estava me machucando, não estava aguentando mais esconder aquela situação, então eu acabei contando. E aí eu sentei com ela, olhando nos olhos dela, expliquei para ela que eu era a mãe dela e que eu queria ajudar ela, eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí foi aonde ela falou, mãe, a senhora não vai me condenar? Eu falei, não vou te condenar, vou te ajudar. O que está acontecendo? E aí ela chorando muito, né? E na época também, na hora, também a gente como mãe, a gente se emociona também, né? Porque a gente não quer o filho assim, né? Então foi aonde ela falou, ela relatou tudo que estava acontecendo, que ela já estava namorando com esse garoto já há 4 meses. E aí eu vi que
o diabo estava condenando ela, né? E ela estava atribulada, atormentada. Ela não estava tendo paz. E eu vi que ali era o fundo para ela. Se ela continuasse daquele jeito, coisas piores poderiam acontecer, né? Pelas influências que ela estava tendo. Eu não tinha paz para dormir. Eu deitava na cama, mas eu não conseguia dormir. Eu demorava horas para dormir. Eu virava para um lado, para o outro e não conseguia, porque ficava a todo momento o diabo colocando aqueles pensamentos na minha cabeça, me acusando. Se eu morresse naquela hora, eu sabia que eu ia para o inferno. Então ali eu coloquei minha mão na cabeça dela e eu determinei que todo mal que estivesse atormentando ela, esse mal ele iria cair por terra. Eu determinei a bênção como mãe e eu passei essa bênção para ela. Então a gente orou junto nesse dia, ela terminou com esse rapaz, né? E houve a troca, a necessidade de troca de escola também. Eu já conhecia o grupo FTU, já participava das reuniões, só que eu ouvia a palavra, mas não praticava. Eu ouvia, entrava vazia nas reuniões da FTU e saía da mesma forma. Mas quando eu tomei a decisão de me entregar de verdade para Deus, foi quando eu comecei a praticar. Eu ouvia a palavra e praticava. Comecei a ler a Bíblia, comecei a me envolver com as coisas de Deus, que de fato eu havia ter feito desde o começo, mas eu não fiz. Ela participava do FTU, já tinha 4 anos que estava no FTU. Então, assim, só que ela ia, participava de todos os projetos, né? Mas fazia tudo errado, né? Por trás dos bastidores, né? A partir do momento que ela tomou uma decisão de fazer o que é certo, de andar com Deus, de não mentir mais, de ser verdadeira, onde ela estivesse, na escola, em casa, na rua. Então eu comecei a me envolver com as coisas de Deus, deixar eu esquecer tudo que eu havia feito, me perdoar, porque foi algo bem difícil, eu não conseguia me perdoar. Então quando eu me perdoei e realmente me entreguei, de fato, de verdade para Deus, foi quando eu comecei a praticar. Então o FTU veio com a palavra, teve até um evento do FTU Teens em Família, que eu também não esqueço desse evento, porque eu abençoei ela. Então eu coloquei a minha mão na cabeça dela. E nesse dia ela falou para mim: mãe, o Espírito Santo falou comigo. Porque eu pedi para ele perdoar, ela se perdoar. Falei: meu Deus, além do teu perdão, eu quero que o Senhor coloque o perdão dentro dela. Porque ela vivia assim, atribulada, né? Não conseguia se perdoar e chorava muito. Por que eu fiz isso, mãe? Por que eu menti? Por que eu estava enganando? Eu não estava conseguindo sair dessa situação. Eu falei: não, minha filha, acabou. O reinado do mal acabou na sua vida. E foi assim que ela saiu dessa reunião diferente. Meu recebimento do Espírito Santo foi numa reunião do Teens em Família. Eu recebi o Espírito Santo ali. O pastor falou assim para as mães colocarem a mão na cabeça dos filhos e determinar que eles iam receber o Espírito Santo. Então a minha mãe colocou a mão na minha cabeça e foi naquele momento que o Espírito Santo falou muito forte comigo. Ele disse que eu não estava sozinha, que nos momentos que eu mais precisava dele, ele estava ali e ele falou comigo, e a partir daquele momento eu me tornei uma adolescente diferente. Ana Carolina hoje ela está mais comunicativa. Ela dialoga, ela conversa. Quando tem alguma coisa, ela vem e me abraça. Ela gosta muito de abraço, né? Carinho, aproximação, que antes não estava tendo, né? E hoje ela é feliz, né? Ela incentiva outros adolescentes a estar participando, seja pelo WhatsApp, seja em diálogo na igreja. Ela incentiva, ela fala da importância. Na escola também. Vira e mexe, eu pergunto como ela mudou de escola. Eu falo para ela: e aí, como é que você tá lá? Ela: não, mãe, eu não vou errar mais. Eu não quero errar mais. Eu falei: é isso mesmo. Hoje eu sou uma adolescente totalmente diferente, né, do que eu era antes. Eu não me envolvo mais com as amizades, não falo mais palavrão. Eu me dediquei totalmente a fazer a vontade de Deus, coisa que eu não fazia antes.
eu leio a Bíblia, oro, tenho de fato uma comunhão com Deus que eu não tinha antes de receber o Espírito Santo. E hoje em casa, com os meus pais, eu também sou totalmente diferente. Tem aquele diálogo, tem aquela conversa que antes não tinha, porque eu tinha medo de acabar contando alguma coisa, então eu não tinha esse diálogo. Agora tem esse diálogo, essa conversa de realmente pai e filha. A importância do FTU para o adolescente o adolescente ele precisa nascer da palavra. Porque não adianta eu conhecer a palavra e eu não nascer dela. Então, a partir do momento que o adolescente ele vem para o FTU e ele ouve a palavra, pratica e nasce de Deus, ele se torna outro. Para mim, o Espírito Santo é tudo, né? Porque antes eu não tinha nada, eu achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Dentro de mim eu era vazia. Agora eu sou cheia. O Espírito Santo, para mim, é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. Meu objetivo é fazer a obra de Deus, é ganhar almas.